Isso. Porque no momento da quebra, esses campos são muito energéticos. São não lineares. Você está no limite que a não linearidade é forte. Mas a gente encontra aquele que não é, Abaixo. que não tem esses termos lineares, não lineares. Quer dizer, tem não linearidade. Tá aqui, ó. Isso aqui é não linearidade. Isso aqui é não linearidade. É um processo de QED com não linearidade. Agora, você não tem a não linearidade no sentido de só fótons auto-interagindo. Por isso, então, como vou explicar esses campos muito energéticos com termos não lineares? Considere uma coisa, tá? Eu estou entendendo agora a tua linguagem. Dentro da teoria de campo, eu não estou falando de campos muito energéticos, estamos falando de energia de partícula. O campo é uma flutuação. Quer dizer, aqui nessa região, o que você tem é um vácuo de Higgs. Agora, o teu campo quântico são pequenas flutuações. Quer dizer, o que você tem não é um campo muito energético. O que você pode ter, que esse campo está flutuando. Então, você está somando sobre todas as flutuações. O teu campo quântico, ele tem esse caráter estocástico de flutuação. O que você está falando é de energia em termos de partícula. Não é que você tem um campo com uma intensidade muito forte. Você está colocando energia que vai criar partículas. O que você está observando? Você está observando o campo através da partícula dele. Na verdade, você não está medindo o campo, você está medindo a partícula. Por isso, classicamente você tem campos energéticos. Isso. Aí, classicamente, você está falando de radiação, sim. Isso Quando você está falando de eletrodinâmica, claro. aí sim, você está falando de campos, campos com intensidade forte. Um é muito grande, então ele pode ter muita intensidade e pode também ter muita frequência. Com comportamento não linear. Isso. Agora, quando existe a quebra de simetria, você também tem campos eletromagnéticos ali. Tem. E esses campos são muito energéticos? Eu acho que sim, porque estão muito perto do... Quer dizer, o que você tem, você poderia ter fótons muito energéticos. Por isso, A energia do fóton está ligada à frequência, não à intensidade da onda. A característica do fóton é E igual a H cortado, E igual a HI. O que te dá grande ali no fóton muito energético é um fóton de alta frequência, não necessariamente uma intensidade da onda. A intensidade da onda é uma outra coisa. Você está falando, o que é um raio gama? O raio gama é um fóton, sei lá, com uma frequência de 10 a 20 Hz. Então você pode ter raios gama ultra energéticos, você vai pegar então 10 a menos 22 metros por segundo. Está cortado. Multiplica isso aqui por uma frequência de, sei lá, de 10 a 25 Hz, 10 a 24 Hz. Você está falando de um fóton com 10 a 24, está falando de um fóton de 10 a 2 metros de frequência. 10 a 2 metros é um fóton muito energético. 1 MeV você cria um par de elétrons fóton. Você já imaginou você ter um fóton? Quer dizer, a partir de fóton de energia de 100 MeV, você ia poder criar 200 pares. Né? Professor, mas então ali não tem uma coisa como estranha, porque quanticamente você tem uma coisa muito energética pela frequência. E classicamente muito energética pela amplitude, não pela frequência. A amplitude, quando você estuda eletromagnetismo, a intensidade da onda é o quê? Módulo de E ao quadrado. Isso, por isso, classicamente. Isso. Agora, quanticamente, qual é a energia do fóton? Mas e a amplitude, ou seja, como você faz essa transição desses O conceitos? que é importante, você pode ter um fóton de pequena amplitude, mas vibrando muito. A frequência, quanto a energia do fóton é a frequência? Qual é a frequência? Então você imagina o seguinte, pega uma onda eletromagnética do Sol. Qual é a amplitude típica do campo elétrico? Pegando a amplitude. Então, esse problema está no nosso fim. Só resolver, você pega lá, né, a intensidade da onda, o vetor de point, você tira lá a amplitude do campo elétrico. Uma coisa é a amplitude do campo elétrico, outra coisa é a frequência da onda. Então, eu acho que quando a gente está falando de partícula, quando a gente está falando do fóton, a gente jogou a energia para a frequência. Efeito fotoelétrico. Não adianta você colocar uma onda de muita intensidade que você não vai causar corrente fotoelétrica. Você só vai causar corrente. Você aumenta a intensidade da onda, aumenta a intensidade da onda, aumenta a intensidade da onda, não gera corrente. Agora muda a frequência, bota a frequência certa, você gera corrente. Por isso, mas você não Isso é o fóton. se você está subindo a energia, classicamente você tem associado a energia com a amplitude. Você vai Classicamente, sim. vai subindo a energia e de repente a energia ficou para a frequência e que passa com Por essa quê? transição. Por quê? Claro, porque você
passou do mundo clássico para o mundo quântico. Você acha que não é uma revolução? Sim, mas... Você mudou a tua concepção de partícula, a tua concepção de radiação. Agora você perdeu o conceito de radiação, você agora está falando de quântum, está falando de partícula. Quer dizer, no efeito fotoelétrico, ele já mostra isso para você. Se você iluminar uma amostra com a mesma luz, aumenta a frequência, aumenta a intensidade, aumenta a intensidade, aumenta a intensidade, aumenta a intensidade, não acontece nada. Mas naquele material, se você tiver uma intensidade baixa, mas colocar a frequência certa, você gera onda. O que está em jogo aí? Quais são os parâmetros que estão em jogo aí? O comprimento de onda da luz, que vai ter que ter dimensões comparáveis à energia de ligação do elétron. Então você está passando por um outro regime de comportamento. Entendo assim? A questão é que o eletromagnetismo clássico ele não vai descrever o fóton, ele vai descrever o conjunto de vários fótons. Ele vai descrever uma densidade muito alta de fótons. Então você radiação. Eu acho que aqui a gente está falando de uma coisa quântica, a gente está falando de partícula. O campo é apenas uma representação da partícula. Na verdade, o que é o campo quântico? O campo quântico é da ordem de H cortado. Quando você impõe essa relação de computação, né? Momento com o campo. Igual a IH cortado, delta de x menos y. Você agora quantizou o campo. Relação de computação a tempos iguais. Quantizou o campo. Então esse teu campo é um objeto que é da ordem de H cortado. Ele é um objeto pequeno. Agora, ele pode estar descrevendo uma partícula altamente energética. Tu para el proceso de la parte semiclásica deberías ter o limite de baixas energias a partir da energia H cortado frequência. Sei. Você resgatar, por exemplo, a energia em termos de amplitude. Você já fez o cálculo, então você estudou equação de Dirac, você estudou o CPTV, ou o paradoxo de Klein, pelo CPTV. Dá uma olhada só no gráfico. Ali você vai ver quando é que você passa da mecânica quântica para a teoria de campos. O que é o limite não relativista de uma teoria de campos? O que é o limite não relativista de uma mecânica quântica? Você está querendo falar do limite semiclássico, né? Sim, mas de uma parte quântica em campos a uma parte clássica de Maxwell. Sei. No limite no relativista de uma parte quântica relativista a uma parte quântica não relativista. Está repetindo, não te entendi. Ou seja, uma coisa é o limite não relativista da equação de Dirac, a equação de Schrödinger, certo? Isso. Você estava falando do limite não relativista de uma teoria quântica ou uma teoria não quântica. Certo. Que seria falar de... Você pega uma equação de Dirac, que é uma equação quântica e relativista. Pega o limite clássico dela. Clássico em que sentido? Em tanto Não quântica relativista. como não relativista. Não relativista. Você vai ganhar a equação de Pauli. Tá? Você ganha a equação de Pauli, que é uma equação de mecânica. Você não perdeu a mecânica quântica, mas perdeu a relatividade. Então você está falando agora de elétrons que têm energias cinéticas muito menores do que a massa de repouso deles. Está falando de elétrons que têm momento PC, você está falando disso aqui. Por isso, mas eu quero recuperar a energia de uma onda clássica. Sei. Ou seja, ainda tem que pegar outro limite, né? Pegar outro limite. Isso. Eu deveria obter que da frequência do fóton vou resgatar alguma coisa com a amplitude da onda. Sim, não, eu acho que você não consegue fazer essa ligação. Por isso. Você não consegue. O que significa o limite clássico? É botar H cortado igual a zero, como a gente vive dizendo por aí, claro. Na verdade, eu acho que isso não é bem Não definido até necessariamente, hoje. não, isso é complicado. Tem livros sobre isso. O que é o limite clássico a partir de uma teoria quântica? H cortado tendendo a zero te dá uma boa visão. Mas você pode ter processos em que você faz tender H cortado igual a zero e você não recuperou o limite clássico. Tá certo? Eu não estou querendo fugir da tua questão, não. Eu quero enfrentar ela. Agora, eu também tenho que saber se eu estou entendendo o que você está falando. O que eu estou querendo que você estava me colocando aqui é o seguinte: uma coisa é você ter um elétron altamente relativista, um fóton altamente relativista, outra coisa é você ter uma onda eletromagnética de grande amplitude. Quer dizer, uma onda eletromagnética de grande amplitude pode estar gerando um fóton muito miseravelmente energético. Você pode ter uma onda de altíssima amplitude, uma micro-onda de altíssima amplitude. Qual é a energia do fóton? HN, a energia da micro-onda lá é 10 a 16, você tem 10 a menos 16 MeV de energia.
Así se nos genera una inconsistencia conceptual entre lo que a gente entiende como una onda electromagnética de un fóton, que representa essa mesma coisa em um regime quântico. Cara, eu acho que isso aí é por isso que isso aí foi um paradigma que foi quebrado violento. Eu acho que se a gente entender, isso está no efeito fotoelétrico, né, cara? Quer dizer, como é que você dorme bem com o efeito fotoelétrico? Vamos dizer, o efeito fotoelétrico, cara, é uma coisa que mostra que a gente é aristotélico. Quem pensa que aumenta a amplitude, você vai tirar a elétrica, é uma coisa. Um cara está em movimento retilíneo uniforme porque tem uma força em cima dele. Então impede a igualdade. Eu acho que o efeito fotoelétrico, ele tira a gente, mostra que a gente é aristotélico. É muito difícil você entender que você aumentando a intensidade da onda, você não vai gerar a corrente. Você nunca espera que é a frequência. Pô, quem que esperaria isso por argumentação de common sense? Não, meu filhinho, não, você vai gerar o efeito fotoelétrico. Ninguém. Então, agora, entender esse limite é complicado. Até uma hora você fala da intensidade pela onda. Numa certa hora você fala pela energia, pela intensidade, pela amplitude. Numa certa hora você joga a energia em cima da frequência, que não tem nada a ver com amplitude. E você está descrevendo, é a mesma onda da qual você está falando. Agora você está falando no regime de radiação e no regime de partícula. Então a natureza ela tem vamos dizer assim, essa dicotomia, né, cara? Eu acho que é isso que é o problema. Então, na teoria quântica de campos, quando a gente fala de limite de altíssimas energias, não é que eu estou falando de campos de muita amplitude. Se o campo tiver muita amplitude, ele nem é quântico. O campo tem TH cortado, pequenininho. O que ele tem é alta frequência. Quer dizer, a flutuação está na frequência. Ele não faz isso. Ele faz isso. E a dualidade é quando a partícula é teórica e a dualidade fica que quando você está descrevendo a onda, você tem que falar da energia pela intensidade. E quando você está descrevendo a partícula, você tem que falar da energia pela frequência. Acho que a dualidade onda-partícula, quer dizer, você está descrevendo, quando você vai olhar a energia daquele processo, se for onda, você vai contabilizar a energia pelo E ao quadrado. Se for partícula, você vai contabilizar a energia pela frequência. Agora só uma coisa. Isso é uma coisa boa para você pensar. Acho que não tem nada a ver com o curso. Eu poderia falar, não tem nada a ver. Mas acho que não é assim que a gente trabalha. Eu acho que a questão surgiu num contexto certo. Eu acho que isso é que faz a gente entender o que é o campo quântico. Essa sua pergunta é perfeita. Desculpa, eu vou falar. Acho que a sua pergunta é perfeita, porque o que é o campo quântico? É o cara que tem muita intensidade, quer dizer, a alta energia, quando eu falo, eu estou no limite de altíssimas energias, eu estou no LHC, o TeV, eu estou produzindo partículas com massa de repouso muito alta, estou falando de processos altamente energéticos, estou acessando a QCD no limite de altas energias, onde ela responde com liberdade assintótica. O que está em jogo aí? Eu estou olhando o quê? Os campos dos quarks, ou eu estou falando da energia, né? O campo, a flutuação do campo gera partícula. Agora, a intensidade da flutuação dele não tem nada. A flutuação e a partícula que é gerada, ela está associada à frequência. Quando você soma na integral de caminho, você quantiza o campo, sem ser a quantização canônica, você vai na integral de caminho e coloca, integra sobre todas as configurações de campo, o que você está fazendo? Se você olhar no integral de caminho, o que contribui pesadamente para o funcionar o gerador são os campos em torno da trajetória clássica. Então, quer dizer, basicamente o que domina na integral de caminho são os campos clássicos e depois as pequenas flutuações. Se você pegar um campo que está muito afastado da configuração clássica dele, a contribuição na medida de integração é quase que zero, ele cai exponencialmente. Então você vai pegar apenas as flutuações que estão muito próximas da trajetória clássica. Quer dizer, o que você quantiza são as pequenas flutuações. Agora, ter uma pequena flutuação, ela pode ter uma pequena flutuação, mas com alta frequência. Certo? É isso que a gente tem que entender na teoria de campo. É um outro regime, tá certo? É para vocês pensarem, eu estou dando os elementos para vocês pensarem, e eu também, claro. Oi. Não, eu queria enfatizar o seguinte, não existe, na verdade, inconsistência em você poder ter uma onda de alta energia com fótons pouco energéticos. Isso, exato. Porque a questão é que você, no fundo, você tem mais fótons, entendeu? Então, tipo, você não aumenta a intensidade da luz, você pode ter uma luz com frequência muito baixa, ou seja, fótons com pouca energia,
Mas a onda pode ser muito energética. Você aumentou o número de fótons, digamos assim. Você pode aumentar a São energia. completamente diferentes. São coisas completamente diferentes. Por exemplo, se você for ver correlações, se você aumentar a intensidade, estragou Não, lógico, tem um milhão totalmente o de... sistema, entendeu? Cada coisa tem... Lógico que cada coisa que você vai estudar tem... Mas o que eu estou enfatizando é que não existe inconsistência em você ter uma onda muito energética e você ter. Entendeu? Porque ficou parecendo que para ele não estava claro isso, entendeu? Eu acho que é só você ver que o elétron é uma onda. Duas ondas para interagirem é ressonância. Ressonância é frequência. Uma coisa, assim, o fato é que quando você... O efeito fotoelétrico, ele envolve um processo que é custo. Você não pode somar energia de vários fótons para você tirar o elétron. E quando você tem efeito fotoelétrico, cada fóton interage com o elétron. Então, por isso que foca na intensidade, né? Pero você pode ver isso como um campo interagindo, ou uma onda interagindo, porque tem a dualidade de partículas. Não, existe uma dualidade, mas isso tudo digamos assim, de uma maneira mais adequada de ser interpretada, né? Fora regimes que você já vai entrar numa situação não linear. Você pega uma luz vermelha, você passa no vidro, ela vai te passar. Você aumenta a intensidade, ela vai passar. E se aumenta ainda mais, ela vai passar, ou seja, não está acontecendo nada com a intensidade. A interação radiação-matéria sempre é uma explicação quântica, sempre é uma interação quântica. Então, quando você coloca no caso do efeito fotoelétrico, tem que ser uma questão da frequência, porque é uma questão de ressonância. Então, por você está exemplo... retirando o elétron, né? Exatamente. Se você retirar o elétron da órbita dele, isso é um processo quântico. E assim, você, por exemplo, já tem outra coisa. Tanto também você não tem consistência, porque se você falar de... então se eu mandar fizer as duas coisas, mandar o fóton com uma dada frequência e aumentar muito a intensidade. Como se você falar, não pode falar de intensidade com partícula. Se você falar nesse sentido, é que você está jogando vários fótons. Então você está aumentando a probabilidade de você tirar o elétron. Então a intensidade também vai alterar nesse sentido, entendeu? Mas a intensidade, na verdade, é uma estatística, ela é uma probabilidade clássica. Quanto mais você mandar, você tira. A intensidade, na verdade, ela aumenta a corrente fotoelétrica, desde que você Seja tenha uma a mesma frequência alta o suficiente para... Claro, aí sim. Né? Para liberar o elétron da ligação, né? Bom, então esse setor aqui é o setor de alta interação, de interação dos campos de Gauss. Então nós temos vértices com até 2 fótons, mas os 2 fótons, por exemplo, não tem vértice de 2 zeros com 2 fótons. O fóton, então, não interage com a partícula neutra. O fóton só pega vértice onde tem campo carregado. Tá? O Z0 também. Não temos nenhum momento, nós não temos, aí, quer dizer, não tem mais nenhum vértice com 4 Z0s ou com 2 Ws, por exemplo, e um A e um Z0. Tá? Então, esses são os vértices. Então, se a gente quiser montar, quando a gente for aprender a montar os processos usando o gráfico de Feynman, todos os processos que têm alta interação no setor de bósons de Gauge são esses aí. Agora, os bósons de Gauge, o campo de Higgs, está no setor de bósons de Gauge. Vou colocar agora os vértices que envolvem. Então, nós trabalhamos campos de Gauge entre si. Agora, vamos trabalhar os vértices que envolvem Higgs com bósons de Gauge. Só falando, eles têm diferentes funções de acoplamento. Sim. Não tira nenhuma universalidade, assim? Não tira nenhum, eu acho que não tira nenhuma universalidade. Eu acho que a universalidade, ela estava no momento em que a universalidade está antes da quebra espontânea da simetria. Antes da quebra espontânea da simetria, qualquer objeto que tenha interação S2 é constante de acoplamento é G. Eu acho que a quebra espontânea da simetria que redistribui os constantes de acoplamento, mas a universalidade. Se não houvesse universalidade, você não teria a mesma constante de acoplamento, G, em todos os vértices que tem Z0, por exemplo. Eu acho que a universalidade está na teoria. Na teoria de Young-Mills. A teoria de Young-Mills ela tem essa universalidade consigo. Você acha que, digamos, se Newton, Marx e Einstein estivessem vivos, Estariam putos com a gente. E a gente está falando muita porcaria que eles não concordariam, certamente. Você acha que Newton gostaria de mecânica quântica? Como Einstein gostava, adorava. Pelo jeito, né? Esses caras aqui são perigosos, cara. Esse cara, Newton mandava matar se ele não gostasse. Sabe? Quantas pessoas que ele condenou à morte? Você está falando sério? Porque Newton? Sério? Cara, você sabe quantas pessoas Própria não blusa mandou do enforcar na Inglaterra?
Eu não sabia disso, Você não. sabe que ele é santo? Eu São pensava que Milton. era algo mais ou menos próximo disso, assim. Cara, pô, Milton matou gente pra É cacete. sério? Quando ele era chefe da Casa da Moeda, ele mandou matar muita gente por dívida. Quantos de nós teríamos sido mortos por dívida, por atrasar o cartão de crédito se Milton tivesse vivo? Se ele fosse o dono do Mastercard. Aí não era. Ele era como se fosse uma vozinha, né? Cara, a Casa da Moeda, quem mandava na Casa da Moeda era Milton, tá bom? Não, mas assim, mas por questões assim, científicas, ideológicas, ele já Bom, fez. tudo bem, vamos separar as coisas. Não, Tá? isso foi uma brincadeira. Só não vamos santificar a coisa porque ele falou que F é igual a DPDT. Até que tá errado. Vocês viram o que Einstein fez com o filho dele que era débil mental? Morreu, meu querido, internado, sem pai, sem mãe, quase que como indigente, né? Milton tinha filho. Não, Einstein. O filho dele que era quem? Morreu, internado, ele nunca quis ver o filho. Não, você falou que era. Ah, era da Morreu militar? quase que como indigente. Aquele filho dele era Não meio sabia. problema, tinha problema. Era assim, não sei, aquele tempo não Ele sei. teve uma ou duas esposas aí. Ele teve a prima, o filho dele foi dado. Não, tem o primeiro. Primeiro, com a Sérvia, com a moça de Montenegro, né? E quem foi aquela que era matemática que ajudou ele? Foi? A segunda mulher foi a prima dele. A Mas segunda a segunda foi era a prima aquela dele. que ele fez as leis. A primeira era Mileva Marit. Mileva Marit, que era colega de curso dele, ela teve um filho com ele, mas a família dele nunca aceitou. Então ela teve 2 filhos com ele. O primeiro filho eles tiveram que dar. E ele nunca foi visitar. O filho dele morreu sem ele nunca. Acho que tiveram 3 filhos. Eu não sei se teve 2 ou 3. Eu sei que o primeiro. Primeiro que eles deram. Primeiro Depois tiveram 2. Tiveram 2 então. E daí um desses 2 tinha problema. Também tinha O problema. outro era engenheiro. É outro era engenheiro. São anos. Eu vi a peça do professor Alexandre. Entendeu? Dória não vai gostar, mas eu acho que o único que era bonzinho mesmo era Max. Max é que era o Ricardo que vivia lá na casa de campo dele. Coitado, o Marcos morreu de câncer. Foi mesmo, né? Não sabia não. Oi? Marcos morreu de câncer. O Léo visitou a esposa do Dirac, a esposa solteira do Dirac. Foi? Conheceu a esposa de Dirac. Acho que eu conhecia a mulher do Diri. Ela ia sempre a Trieste com ele. Não, ela ia lá a Trieste. Ela sempre ia com ele. Ela era irmã do Wigner. Ela sempre ia a Trieste com ele. Não, ela era muito simpática. Eles eram concunhados. Eles eram cunhados. Wigner quando foi, levou. Wigner foi passar. Por isso que Dirac sabia a teoria de grupo. Quando uma vez Wigner foi passar as férias em Budapeste, Wigner era húngaro. Ele levou Dirac. Aí Dirac conheceu a irmã do Wigner, depois não ficou casado com ela. Então, quando iam os 2 casais, a mulher do Wigner era um outro tipo, né? Não tinha nada a ver com o Dirac, mas a mulher do Dirac era irmã do Wigner. Ela era muito simpática, que nem o Wigner. Wigner era falador, brincalhão. O Cristo era conhecido como ovo. Ovo, por quê? Parece que um dia era calmo, tudo era chato. Ah, sei. Ele era muito falador, muito brincalhão. E a mulher do Dirac, ela era cheia de pulseira, andava toda, parecia uma cigana, toda empulseirada, uma figura. Não, mas Dirac eu acho que foi um cara super família, cara. Ele só andava com ela, eles eram um casal inseparável. Feynman, né, também, né, a esposa. Eu não sei muito da Não dizem que quando a esposa precisava de... Eu não Quando sei. ela estava doente, é que ele se mudou com ela pra longe, pra caramba. Isso eu não sei não, jogo que eu não sei. Eu vi uma vez uma entrevista... Ela veio pro Interagiu Brasil. com o Fábio, não lembra? Não, Fábio, nunca vi. O Fábio veio pro CBF, que a mulher dele morreu. Ah, foi? Em 50? Assim, então ficou vivo novinho. Daí ele morreu, daí o pai andava triste, aquela coisa. Daí, sei lá, Não sabia, uma não. ligação mandava pro Brasil. Ah, E daí ele teve aqui no carnaval, você não sabia isso. mas o dia que informava Triste, assim, vai pra lá. o tipo que Alexandre chamaria de chatura de quem? Quem, o Wigner? Não, o dia. Ah, direito era muito quieto. Era o estilo de quem? Quietinho, mas era o jeito Era dele. o estilo de. Tem aquele livro que saiu há uns 3 anos atrás chamado The Strangest Man. O homem mais estranho, sobre Dirac. Coisa boa, hein? Maltrata um pouco o Dirac ali, maltrata um pouco o Dirac. Assim, o aspecto pessoal também, isso eu não posso te dizer. Isso eu não... Mas é um pouco a expressão vitoriana de uma época, né? Ou você era contra, ou você se adaptava. Então aí tem que levar o seguinte, essas pessoas assim, era uma pessoa, pô, para o cara fazer um trabalho assim, ele tinha que renunciar a muita coisa. Então às vezes aquele cara que era ausente da família, era um cara assim que, sabe,
mais frio assim, nas relações, porque ele colocava talvez o trabalho acima de tudo, e às vezes o biógrafo vai por esse aspecto, assim, só olha o lado humano, mas pelo que eu vi, olha, eu não posso dizer nada, mas assim, eu vi os dois na velhice, a primeira vez que eu os vi foi em 80, assim, super amigo, assim, sabe aquele casal que envelheceu junto, que se gosta, depois que eu vi em Elite também, depois eles foram a Trieste, sempre juntos, assim, ela com muito cuidado com ele, assim, eu vi assim, uma relação, parecia que era. E todas as fotografias que eu vejo do Dirac, assim, família, você sente que tem uma família bonita, assim, sabe? Eu acho que. Agora é aquela coisa, o cara tá meio ausente, o cara ia para trabalhar domingo, ele não ia ficar em casa curtindo domingo. E às vezes o cara também era meio, sabia separar uma coisa da outra, né? Às vezes você vai ver o relato das pessoas, né? Pega a viúva, fala uma coisa, a irmã, que não ficou com a herança, sabe? Essas coisas mexem em tempo, são muito confusas. Você vai ler a biografia de Mozart, por exemplo, a confusão que é da mulher que fala uma coisa, a irmã que diz outra coisa, o pai. Você viu aquele filme Amadeus, né? E aí você vai ler a biografia de Mozart. Aquele filme tem muita coisa que não. Aí você vai ler, mas lê a biografia de Mozart para você ver só como é que ela é contraditória. A biografia, o pós. De autores diferentes, né? Tem autores também que idolatram, acham que ele é, e Isso. outros que. Exatamente. Aí cada um puxa É porque é pro uma lado. questão, depende do autor, porque na idade, no século XIX. Tem gente que diz que era altamente religioso, maçônico, e tem mas gente isso é que aquela diz que coisa- só anda torrando dinheiro em breve. É aquela coisa do século XIX, que você pinta o herói É. de acordo. Então você acha, o herói é casto, né? Ele é casto, ele é religioso. Mas isso é que é quase engraçado. como um santo. Você Tem gente que diz que ele é místico, esotérico, e tem gente que diz que ele era um puteiro, cara, assim que é. Então, isso é muito difícil saber. mas se você lê as cartas da época, né, que estão publicadas, obviamente, as cartas dele, com a caligrafia dele, com a caligrafia do pai, você vê que, pô, você já leu cartas de Mozart? Não. Foi a coisa mais, assim, baixo nível que tem. É. Ele mandava a mãe dele assim, tipo assim, as cartas, bom, está sendo filmado, não sei que está nos livros também, né? Tipo assim, antes de dormir, lamba o seu cu. Isso era carta para a mãe. Lamba o seu cu. Meu Deus do céu, não sei quem vai dar isso, se quiser apagar, apaga. Mas tipo, eu tô falando, tá na biografia de Mozart. Faça o Você seguinte, até coloca melhor. cheire o meu rabo, lamba o seu cu e durma em cima de um monte de merda. Era assim que o Mozart terminava as cartas para a mãe dele. Mas com carinho ou... Cara, é a forma de carinho. Agora, depende do biógrafo. Aí tá. Um biógrafo que é assim vai dizer que filho terrível, que filho proscrito. De repente isso mostra que a história não falou, ele tinha tanta intimidade, Às vezes é um código. tanto carinho que com a mãe tinha, dele. Não, e é a época. E é a época. Então, quer dizer, é a época, aquela época era uma época em que as pessoas prezavam muitas funções intestinais. Se você ler os relatos de todo mundo, vocês já leram as cartas daquele que é do James Joyce? Cara, se você ler as cartas dele, você consegue fazer uma acredita no livro. Isso é verdade. Tchaikovsky, por exemplo, tem gente que diz que ele. Aí o cara pinta, de repente o cara é um cara super religioso, mas se você lê as cartas do Mozart dizendo as coisas dele, que ele conta assim, como é que ele fazia às vezes uma cantora cantar, ele dava beliscão na bunda, não, você tem que gritar dessa forma, aí a cantora estava ensaiando, não tá legal, não tá legal. Mas ele tá certo, aí pela arte. Então, mas aí você Aí imagina, tá. será que esse cara então era tão direitinho, assim, não, senhora prima dona, o seu dó deve ser impostado, deve dar um beliscão no rabo da mulher, a mulher cantava, botava o dó que ele queria. Não, mas essa O biógrafo tradição de biógrafo. Tem que saber, exatamente, tem que saber quem é o biógrafo, de que época que é o cara. Tchaikovsky mesmo, cara. Tchaikovsky tinha uma. Porque ele morreu, tem gente que diz que ele morreu de cólera, tem gente que diz que foi envenenado, tem gente que diz que ele foi forçado a se matar. Isso mesmo. Mas tem gente que diz que é porque ele era gay e não era. Tem gente que diz que era assumido, tem gente que diz que não era, que era rejeitado. Aí dizem que ele era investido. Aí tem gente que diz que tinha umas cartas dele que ele chamava que ele era chamado por nome de mulher e tudo. Então, vai saber assim, o que é que. Depende desse biógrafo, da época do biógrafo, a mesma coisa com os grandes físicos também. Agora, cara, o Dirac, você viu, eu soube de uma entrevista do Dirac, eu não sei detalhes assim, mas tem uma amiga minha que falou de entrevista do Dirac que tinha uma repórter que eu imagino que a repórter deve ter enchido o saco dele, assim. Sei. Aí ele, aí a repórter perguntava, não, Dirac, não sei o que, respondia, não. Aí ela, mas não sei o que, ele, não sei o que, não. Aí tudo ele dizia, não. Aí chegava no final, aí ela chegava e dizia, ela deve ter ficado meio puta, porque ele só dizia não, ela chegava e disse assim, pô, você fala assim porque você
você se acha melhor do que a gente, ele sim. Fica livre de uma bala, né? Fala isso, né? Você soube dessa, você Não, viu eu não sei. você. Não sei. Para de brincadeira, essa história, não sei muita história. Então vamos fazer agora o Higgs com os bósons de Gauge. Higgs é neutro. Como é que eles interagem? Ele interage com os bósons de Gauge. Então aqui nós temos Higgs, W+, W-. Tá lá. Muda meu tracinho. O Higgs vou botar pontilhado para dizer que é o Higgs, exatamente. Mas muda de acordo com o tipo de partícula ou com a partícula em si? Não, a gente geralmente muda com o tipo de campo. Cada campo tem a sua campo, a sua linha associada. Então, o Higgs interage com W+, e W-, exatamente como o fóton faz, tá certo? Higgs, W+, W-. Deixa eu ver aqui, eu tenho Higgs, W+, W-. Temos o Higgs, por que isso, né? Higgs interage com o Z0. Então nós temos um vértice, Higgs, Z0 e Z0 também. Da onde é que isso vem? É só a gente lembrar, vem do acoplamento do Higgs. Nós temos esse vértice aqui, Higgs e campo de Gauge ao quadrado. Quer dizer, é o padrão de vértice do escalar. Esse campo de Gauge não é necessariamente um fóton, não. Quer dizer, a gente vê lá que a gente tem, lembra que a gente tinha Phi Dagger, Phi, e os bósons aqui, o campo de Higgs tinha as matrizes, né? Sigma aqui, né? As matrizes de Pauli, Phi, e aqui os bósons, que a gente chamava de Debye, os bósons de SO2. E depois a gente tinha vértices de Phi Dagger, Phi, como Y. Então, porque o Higgs tem carga em SO2 e o Higgs tem carga. E depois o Higgs tem um vértice quadrado também. Higgs, Beni. Então, com isso, a gente vai gerar interação. Tem dois Higgs, que tem Higgs, aí um ganha valor esperado no vácuo, a gente vai ter Higgs no campo de Gauge. Então, as interações do Higgs no campo de Gauge estão saindo desses vértices primordiais de SO2. Eu já vou acabar, tá? O plano era ir até 8,5, né? Não? Então, Higgs, dois campos de Gauge, Higgs, dois Z0s. Aqui não. Vamos ter aqui também dois Higgs. A gente tem Higgs também, claro, 2 a 0. Botamos 0. Opa, Higgs. Não. Higgs. Z0, Z0, 2. Estou colocando as constantes de acoplamento aqui, mas vamos lá. Esse Higgs, quer dizer, o Higgs só tem interação fraca, né? Então, o Higgs interage fracamente. Então, o Higgs não tem interação eletromagnética direta, não se acopla com o fóton. Então, aqui vai ser tudo ligado a G. Aqui vai aparecer o G com a massa do W. Então, a intensidade dessa interação é o G com a massa do W. A interação do Higgs com Z0 é o G com a massa do Z sobre o seno de θ. Então, θ W. Isso vai ficar mais claro depois quando a gente colocar a regra de ferro. Estou colocando assim só para marcar para vocês, tá? Aí aqui o Higgs com 2 Z0s, ele aparece com o fator que vai aparecer aqui é o G2 sobre o cosseno ao quadrado de θ. Certo? E vamos ter aqui um vértice também de Higgs, dois Higgs com W+ e W- também. W+, Higgs e Higgs, certo? E aqui a gente vai ter o G2, certo? Então, lembrando que, quer dizer, não é que você exclua, não. Automaticamente, quando a gente faz a quebra da simetria e redefine o campo do fóton e o campo do Z0 como sendo aquela combinação de Dm3 com YI,
automaticamente, quer dizer, o fato da simetria 1 sobrar e ser exata, deixa o Higgs fora de interação com o fóton. Então o Higgs não se acopla diretamente ao fóton. Diretamente ele não tem acoplamento. Depois nós vamos ver que quando a gente está os processos físicos da QED, a gente vai poder ter um acoplamento indireto, quer dizer, via quantização, né? Mas assim, os processos diretos do Lagrangiano, os vértices de interação, eu não tenho. Eu tenho Higgs então interagindo com os W, Higgs interagindo com os E's, e 2 Higgs com os W, 2 Higgs com os E's. Claro que nós temos a interação dos 4 Higgs entre si, porque o inverso do Higgs é π4. Então depois eu vou botar aqui as interações que a gente tem dos Higgs entre si. Deixa eu ver se eu melhorar aqui, tá? Opa! Os vértices de interação do Higgs, né? A gente vai ter vértices aqui, eu acho que eu botei aqui com a minha letra mesmo. Então tá, então nós vamos ter, aí nós vamos ter vértices. Aí isso aí é Higgs com gate de Boson, e depois nós temos os autoacoplamentos do Higgs. Autoacoplamentos do Higgs. Então o Higgs também, ele se autoacopla, ele tem autointeração. Por causa do vértice π4. O Higgs, né, ele tem φ4. Só lembrar dessa história, ele tem φ4. Então, quando a gente faz, diz já o campo do Higgs é o vácuo mais a flutuação quântica, que a gente chama de H, e eleva isso à quarta potência, então a gente vai gerar um vértice H3 e vai gerar um vértice H4. Então, o Higgs tem alta interação por causa do vértice φ4. Então, nós vamos ter aqui um vértice, 3 Higgs. Higgs, Higgs, Higgs. E vamos ver. Opa. Professor, Qual vértice mais simples? Desculpa. Qual vértice mais importante, por exemplo, na detecção? Como? Qual vértice é mais importante? Vai depender da ordem perturbativa na qual você está. Dependendo do processo que você vai calcular e em que ordem de teoria de perturbação entrar, pode nem entrar. Aí a gente vai ver isso, né? Quando esses vértices, qual vértice é mais importante, vai depender do processo e da ordem perturbativa que você quer Mas trabalhar. para ser descoberto no LHC? Para ser descoberto no LHC, o trivértice já é importante. No LHC, o que você pode ter, o mais procurado é esse aqui. Você trabalhou com Higgs em 2 fótons? Você que mexeu com isso? Tem alguém que está mexendo com Higgs em 2 fótons? Bom, mas esse vértice aqui é procurado. Um Higgs ele decai em 2 fótons, 2 E0s, por exemplo. E esse vértice aqui, eu acho que é o vértice, é o modo de decaimento principal do Higgs, é o fóton, é o Higgs decaindo em 2 E0s. Tem o decaimento de fótons também. Esse vértice é o G vezes o M, ou o M também? É G vezes o M. Esse vértice aqui, ele é proporcional à massa do W, esse vértice aqui é proporcional à massa do Z. Sim. E esses aqui não tem massa envolvida. Sim, Certo? então. Por isso, até então foi uma boa observação, porque, por exemplo, esse vértice aqui, ele é mais forte, ele multiplica por essa massa que é alta. Sim. Aqui, esse vértice, ele não multiplica pela massa. Certo? Então, esses vértices aqui são mais fracos do ponto de vista, a intensidade do vértice é mais forte por causa da massa. Os trivértices, eles carregam massa. Por exemplo, no caso do campo de Higgs, quando a gente fez isso, ó, V mais H, e a gente eleva a quarta potência, e aqui a gente tem o potencial lambda V, então a gente tem o autoacoplamento do Higgs, aí a gente vai ter um termo que vai ser VH3. Então, o valor esperado no vácuo do Higgs, ele entra aqui. Então, por exemplo, esse vértice aqui, ele leva a constante acoplamento do Higgs vezes o V. Esse vértice aqui, ele é só um lambda. Então você vê, esse V aqui é na faixa de 240 médias. Então você vê que esse vértice aqui, ele tem uma intensidade mais robusta do que esse. Certo? Então esses são os autoacoplamentos do Higgs que eu coloquei aqui. Depois eu botei aqui W mais, W menos Higgs, W mais, W menos Higgs ao quadrado, Z0, Z0, Higgs, Z0, Z0, Higgs ao quadrado. Tá certo? Então esses são os acoplamentos do Higgs com o setor de gate. Tá bom? Agora, vai ter que ficar para a próxima aula, porque hoje todo mundo está cansado, eu também. Essa semana aí foi a semana da correria aí com os gringos e todos.
Mas semana passada foi pior, que é quando o pessoal está vindo e muda a passagem, ai meu Deus do céu, aí um não pega visto, o outro tem visto, tem que telefonar para o Paquistão, tem que telefonar, não sei, para a Argélia, o consulado do Brasil está segurando visto agora para caramba, porque com medo de estrangeiro vir para cá. Então foi difícil liberar o visto, tinha que mandar passagem para provar que o cara vinha com passagem de volta, e os consulados, o pessoal não responde e-mail, você manda 1000 e-mails, tem que telefonar para o Paquistão para falar com o consulado do Brasil, era 2 horas da manhã daqui, eram quase 2 horas, 10, 11 horas da manhã lá, para poder falar com o pessoal lá, foi meio cansativo, só hoje, só que eu estou meio batidinho. Então, mas a gente vai, já vou liberar vocês também. Então, estamos com os versos. Agora o que está faltando para a gente... Qualquer coisa que você falar, o Pix aparece. Tudo que a gente fizer, todas as conferências. E aí, a gente, na próxima aula, que a gente aí vai ser dia normal, se Deus quiser, sexta-feira que vem, dia 27, hoje é sexta. Hoje é sexta. Aí a gente vamos fazer o setor de matéria. O exercício que eu pedi para vocês fazerem, tentem fazer esse exercício que eu deixei hoje, para vocês verem como é que fica essa questão da auto-interação, dependendo do tipo de simetria, como é que a gente pode gerar, pelas constantes de estrutura, mais auto-interação. Se vocês precisarem das constantes de estrutura do grupo SO3, esses livros de teoria de grupo geralmente tem as constantes de estrutura de SO3. Eu acho que todo mundo aí tem o livro do Fonda Girardi, lá tem as constantes de estrutura de SO3. Esse livro geralmente de teoria de grupo que tem QCD, qualquer livro de teoria de campo que tem TCD, livro de teoria de campo, lá atrás, vocês pegando a tabela, lá atrás, geralmente no apêndice tem as constantes de estrutura de SO3, tem os valores do exame. Bom, aí a gente agora tem que olhar o setor de lépidos, aí sim os lépidos. Os lépidos vão interagir com os bósons de Gauge, claramente, os lépidos vão interagir com os Higgses também. Então, a gente agora só está faltando colocar a matéria em interação com o setor de Gauge. E por que a matéria interage com o Higgs? Por causa dos acoplamentos de Coulomb, que é justamente o que dá a massa para a matéria. Então, nós vamos ter interação do elétron e do neutrino, né, do elétron com o Higgs, que vai dar a massa para ele, e vamos ter vértices também de interação. Então, na próxima aula a gente vai trabalhar um pouco isso, e aí a gente já vai poder começar a trabalhar os propagadores da eletrônica. Mas o que eu estou querendo chamar a atenção para vocês é que, dado aquele lagrangiano que a gente deu na aula passada, vocês agora vão tentar olhar aquele lagrangiano que vocês pegaram e olhar para esses vértices. Esses vértices aqui, eles estão apenas marcando os termos que estão no lagrangiano. Então, um termo que tenha 2 Ws e um Higgs, é esse termo aqui. Então, vocês vão olhar no caderno de vocês, quer dizer, aquilo que eu dei na aula passada, a expressão do lagrangiano, e a gente coloca cada termo de interação, a gente associa um vértice. Imaginando que qualquer bóson de Gauge, a gente bota uma linha ondulada, o Higgs, a gente bota uma linha pontilhada, e depois a matéria vamos colocar uma linha contínua para os lépidos. O elétron é o neutrino. Então, aqui a gente está dando mais menos Higgs. Então, na próxima vez nós vamos colocar isso, porque com isso aí nós vamos montar as regras de Feynman para poder calcular os gráficos. E aí vocês já observam. O que eu quero que fique claro para vocês é quais são os processos que são eletromagnéticos e os processos que são eletrofracos. Então, dentro da teoria eletrofraca, um processo que seja puramente eletromagnético é um processo que tenha E. São todos os versos que só tem E. Isso aqui é puro eletromagnetismo. Versos que tenham G ou θW são os vértices fracos. E aí eu posso também ter situação em que as duas coisas vão se combinar. Eu posso ter um processo em que se envolva um vértice fraco e um vértice eletromagnético. Mas aí não é um vértice eletromagnético puro. O que eu estou querendo colocar para vocês é que se a gente entende que a QED é uma teoria dentro da teoria eletrofraca, a gente tem que saber ler os processos puros de QED e depois saber, quando eu calculo um processo puro de QED, como é que eu posso também ter setores da interação fraca que vão contribuir para o mesmo processo. Mas aí, claro, é um processo que é mais suprimido. O processo da interação fraca, por que o processo da interação fraca é mais suprimido? Como é que a interação fraca se processa? A gente está vendo aqui. A interação fraca se processa trocando Ws e Higgs. Todo mundo é massivo. Então, eu preciso produzir do processo, eu preciso produzir Ws e Higgs, que são bastante massivos. Então, eu preciso de mais energia. Então, os processos de mais baixa energia, os processos de QED dominam. Mas nos processos de mais alta energia, eu já começo a ter energia suficiente para excitar Ws e Z0s. Né? Então,
esses dados e esses reservas começam a ser excitados, então eu posso ter um processo, por exemplo, assim, eu posso fazer um espalhamento, quer dizer, eu posso mandar um W+, um W-, eles podem aqui trocar um fóton, e aqui sair W+, W-. Mas agora eles podem também trocar um Higgs. Tá aqui, ó. Eu pego o Higgs, vamos colocar aqui W+, W-, W+, Higgs, esse vértice aqui, Ws com Higgs. Então eu posso ter um processo, não só troca fóton, mas troca Higgs também. Então esse processo aqui, a gente vai entender por que esse processo é suprimido, porque aqui tem um propagador do Higgs, e o propagador do Higgs, ele traz a massa do Higgs no denominador. Então é um processo que ele é supresso. Já o gráfico do fóton não tem massa no denominador, tem só o momento do fóton. Então a gente vai ver aqui quando que o processo domina sobre. É isso que eu estou querendo nesse curso aqui, vocês terem um pouco esse traquejo, né, esse desembaraço, para saber montar os processos de acordo com, escolher os vértices e montar os gráficos de acordo com o processo que vocês querem calcular. Tá? O nosso curso é de QED, na hora de fazer os processos, vamos centrar na QED, mas aí a gente vai ver, cada processo de QED pode ser corrigido, pode receber correções que vêm do setor prático. Então é o que a gente não está descolando, né? A gente está mantendo uma certa ligação entre a interação eletromagnética e a interação prática. A gente vai ver então que certas propriedades, por exemplo, do Higgs, né? Ou propriedade magnética, até do fóton também, ou por exemplo, correção ao momento magnético do elétron, que a eletrodinâmica quântica dá muito bem, mas a gente pode ter também pequenas correções de ordem muito pequena no momento magnético do elétron, introduzido pelo setor de interação fraca. Por quê? Porque o elétron tem interação eletromagnética fraca. A interação dominante dele abaixo das energias é eletromagnética, mas se eu começo a fazer acelerar elétrons a altíssimas energias, ele começa a interagir também fracamente. Né? Então é isso que eu quero que vocês percebam, porque isso aí dá uma visão mais ampla de modelo padrão para vocês. A gente não fica só fazendo um curso só de QED, só com uma visão muito unilateral da vida, né? Como dizia lá o Altarelli, né? O professor Martinelli no seminário, né? Ele foi o Martinelli que falou, não foi o Martinelli, não, foi o Bonora, né? Existe vida além do modelo padrão. Porque depois do seminário do Martinelli, que parecia que o modelo padrão, porque todo Bonora fez um seminário sobre unificação de hipótese, falou, existe vida além do modelo padrão. O Martinelli passou, parece que estava mostrando que não existe vida além do modelo padrão. Professor, você queria ver como é feito da parte eletrofraca na óptica quântica? Efeitos? Eu acho que. Bom, isso aqui talvez o Saulo possa dizer se tem na literatura, mas eu acho que não tem, sabe por quê? Eu acho que é uma questão de escala. Na ótica quântica, os processos de ótica quântica são processos de fótons. Você sabe que ótica quântica é ótica quântica do visível ou é ótica quântica do ultravioleta? Você pode ter uma ótica quântica com raio gama. Então, quer dizer, se você tiver uma ótica quântica com fótons altamente energéticos, claro, em princípio, em princípio, quer dizer, a teoria eletrofraca não te proíbe de você ter processos em que vai ter uma contribuição da interação do setor fraco, mas deve ser muito pequeno. Na física de fótons, essa contribuição é muito pequena. Porque se você pegar uma física só de fótons, né, o próprio espalhamento fóton-fóton, gama-gama indo em gama-gama, o espalhamento de fótons na QED é uma coisa que foi medida recentemente, porque é um processo muito tênue, muito débil. Então agora você introduzir, você vai calcular correções do setor fraco ao espalhamento fóton-fóton, deve dar quantidades muito pequenas, correções que estão fora da barra de erros da própria teoria, da própria física de fóton-fóton. Então eu não sei esses valores, eu posso procurar na literatura para vocês, para a gente poder discutir essa questão. Até que ponto você pode levar efeitos eletrofracos na ótica quântica? O Salan, antes de morrer, os trabalhos que ele andou fazendo, já desacoplado um pouco do grupo dele, eram efeitos da interação fraca na bioquímica, na biofísica. Então, por exemplo, efeitos do setor das correntes neutras fracas em situações em transições de fase de aminoácido. Então, o Salan
andou estudando, por exemplo, a quebra da quiralidade eletrofraca se refletindo na quebra de paridade das moléculas biológicas, tipo açúcares, tipo a proteína. Isso para mim é difícil, porque sua escala é muito distinta. Exatamente, sua escala É muito assustador isso para mim. Assim. Eu pequenas. queria falar isso antes, mas nunca Oi, consegui. estão ligados, mas são muito pequenos. Eu sei que tem um laboratório, eu posso dar referência Você para já falou vocês. isso, mas eu nunca consegui conceber isso. Eu te dou referência. Tem um laboratório na China, uns chineses, que eu não sei se ainda estão operando, mas até uns poucos anos atrás, esses chineses estavam fazendo medidas para tentar detectar justamente efeitos eletrofracos, efeitos fracos, na verdade, em biofísica, em física molecular. Eu posso passar a referência para vocês. É uma coisa interessante se ver. Daqui a pouco o pessoal lá na Faculdade de Medicina e Biologia está estudando aí os 10 Teoria de de interação. Efeito das cordas na formação da vida. Gente, desculpa aí, mas a aula de hoje eu acho que foi boa no sentido de que a gente discutiu coisas que são dúvidas que estão dentro de nós, né? E eu não sei também se foi dúvida, dá para pensar a partir da discussão, só isso.